Olá novamente, pessoal. Na última parte do nosso vídeo, nós falamos um pouco sobre a Usina Pernambucana de Inovação. Nessa parte de agora, a gente vai começar a afunilar um pouco aquilo que a gente está apresentando, voltando a nossa atenção para indicadores de inovação, que é o foco do projeto que a gente desenvolve. Tá? Bom, agora que já sabemos o que são iniciativas inovadoras, a gente pode falar um pouco sobre como avaliar o grau de inovação relacionado a essas iniciativas. E para isso existem várias estratégias e existem várias metodologias. A gente pode começar aqui por uma subdivisão ampla, que classifica os indicadores de inovação em indicadores de insumo ou indicadores de resultado. Como a própria terminologia sugere, quando se fala em insumo, né, a gente pensa logo em entrada, em chegada, em inserção. Quando se fala em resultado, a gente pensa em saída, né, em conclusão, naquilo que é produzido. Então vamos lá. O que seria um indicador de insumo? A medição dos esforços e recursos utilizados para a realização de alguma ação. Então, quando se fala, por exemplo, em dispêndio nos projetos de ciência, tecnologia e inovação, número de projetos ativos nesse mesmo contexto, número de pessoas ativas nos projetos, surgimento de novos projetos, são quantidades ou são montantes relativos a aquilo que faz com que a iniciativa inovadora aconteça. Mas no que a iniciativa inovadora resulta? Aí a gente já fala de indicadores de resultado. Então, no caso de indicadores de resultado, o que a gente tem é a medição dos resultados obtidos pela ação inovadora. Como, por exemplo, a quantidade de projetos concluídos, a razão entre os gastos de pesquisa e desenvolvimento e os resultados obtidos, a quantidade de projetos que implementaram inovações de produtos ou processos e assim por diante. Bom, um outro indicador para medir a inovação são as patentes. Tá? Por quê? Porque as patentes elas representam a difusão do conhecimento na atividade produtiva. Tá? Naturalmente, né, a obtenção de uma patente ela apresenta um desafio grande, tanto para aquele que pretende obter a patente, como para os próprios analistas de inovação, pois os inventores, né, dos processos, dos produtos, dos serviços inovadores, eles possuem estratégias muito diferentes com relação a elas. Então, até trazendo um pouco da minha experiência aqui, né, em contato com alguns empreendedores, vários deles afirmam que não tem sido interessante, né, tentar obter patentes. Muitas vezes porque a operacionalização e todo o processo envolvido nisso termina tendo um custo muito elevado. Então ele termina optando por um modelo de desenvolvimento aberto ou mesmo por abdicar, né, dessa tentativa de obter a patente, né, com o objetivo de que aquela introdução, né, que foi pensada, ela tenha um ciclo, né, mais curto e possa alcançar mais rapidamente o mercado. Bom, mas o fato é que muitos inventores fazem pedidos de patentes que nunca serão comercializados. Tá? Então, em função disso, muitas vezes, a patente, né, ela termina não sendo um bom indicador. Claro, isso depende do contexto. Um indicador mais importante, né, associado a isso é o da taxa de inovação, que mede o número de empresas que introduziram pelo menos uma inovação tecnológica em determinado período. Outro indicador, também associado a pesquisas de inovação, é o número de inovações de produto ou processos em uma empresa. Vamos adiante, é bastante conteúdo. Bom, o que é que faz um indicador ser bom? Né? Ou seja, o indicador ele precisa ser representativo, ele precisa ter representatividade, ele precisa dizer alguma coisa, né, sobre aquilo que ele está se propondo a mensurar. E aí a gente consegue listar algumas propriedades, né, de um bom indicador de inovação. O indicador ele precisa ser verificável, tá? Então o acesso às bases de dados e seus documentos garante a qualidade e a confiabilidade do indicador. Ele deve ser preciso, ou seja, trazer uma medida exata e direta, né, sem muita subjetividade. Ele precisa ser capaz de ser medido, ou seja, ele precisa ser exequível.
Então, é necessário que haja dados disponíveis para que esse indicador ele tanto seja construído, né, quanto seja efetivamente calculado, vamos assim dizer. Ele precisa ser relevante, precisa ser útil e pertinente, de modo que ele possa ser interpretado, tá? E provocar um questionamento, né, relativo a ações que possam ser tomadas futuramente. E ele precisa ser fácil de interpretar, né? Precisa haver, inclusive, um casamento entre aquele indicador e o público interessado em verificar, em checar, né, e compreender o que é que aquele indicador está trazendo. Além disso, também são características de um bom indicador de inovação a confiabilidade. O indicador precisa ser confiável, precisa ter resultados consistentes, ele precisa ser monitorável, tá? Então, deve-se levantar esse indicador com uma frequência e uma periodicidade que sejam coerentes com aquilo que se está medindo. O indicador precisa ser economicamente viável, tá? Ele precisa também ser acessível, tá? As condições devem ser apropriadas, né, para que os interessados possam acessá-lo, e ele deve também ser comparável. Então, normalmente, um indicador ele deve viabilizar comparação com números, ou talvez o indicador nem seja numérico, mas com aquilo que se tem, aquilo que já se tem como referência. E aí se pode ter uma noção, né, de se o indicador está apontando para uma melhoria, né, ou para uma piora daquilo que está sendo observado. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais sobre os indicadores de inovação, é importante que a gente consulte algumas referências, ou seja, estruturas, né, entidades, né, instituições que já têm uma tradição em trabalhar com indicadores de inovação e que podem ser bastante úteis em contextos que são contextos mais recentes, né, contextos mais novos. Então, nesse sentido, a gente vai trazer aqui na nossa conversa alguns exemplos, algumas referências, né, de instituições, né, ou de iniciativas que lidam com indicadores de inovação. A primeira delas é o Ranking Europeu de Inovação. Como o próprio nome já diz, é um ranking de inovação dos países da Europa. O Ranking Europeu de Inovação, ele utiliza uma metodologia bastante específica. E aí, basicamente, o que é que se faz, né? São feitas duas divisões em dois níveis. No primeiro nível, faz-se uma divisão em 4 grupos principais, né, de onde vão emergir os indicadores. Esses 4 grupos são condições estruturais, né, de um determinado país, né, sob o quesito de inovação, né, tudo isso no contexto de inovação. O segundo, atividades de inovação. O terceiro e o quarto são, respectivamente, investimentos e impactos. No segundo nível, a divisão ela é feita em 12 dimensões de inovação, né, o que vai totalizar 32 indicadores, igualmente divididos para cada grupo. Bom, existe uma ferramenta interativa, né, para visualização desses indicadores que, oportunamente, vocês podem acessar. O endereço se encontra aí na tela, né, e depois vocês podem pausar aí o vídeo, né, e teclar esse endereço no navegador, que aparecem, inclusive, gráficos, né, e dashboards bem interessantes em que tudo isso pode ser visualizado. Bom, mas vamos, apenas a título de conhecimento, listar alguns desses indicadores associados às divisões sobre as quais eu falei na tela anterior. Então, por exemplo, são indicadores de condições estruturais, né? Novos doutores graduados em determinado país, né? A população com educação superior, a população entre 25 e 64 anos que pratica o aprendizado ao longo da vida. Bom, eu não vou listar todas, mas aí a gente vai começando a ter uma ideia do que é que está sendo levado em conta para medir inovação. Então, por exemplo, um percentual de publicações científico-tecnológicas mais citadas, né? Publicações científicas divulgadas internacionalmente e assim por diante. Exemplos de indicadores de investimentos que também são levados em conta são gastos em pesquisa e desenvolvimento no setor público, e aqui eu chamo a atenção para esse fato, né? O setor público, ele desempenha, sim, um papel-chave
né, no sistema de inovação de qualquer país. Coisas que também são levadas em conta: despesas de capital de risco, financiamento direto do governo e apoio fiscal, gastos em P&D no setor de negócios e assim por diante, né? Como eu disse, eu não vou listar todos aqui para não ficar cansativo, mas apenas para que vocês tenham uma ideia do que é considerado nessa referência. Ainda nessa referência, né, relativa ao ranking europeu de inovação, a gente pode listar mais indicadores, né, agora especificamente relacionados a atividades de inovação e a indicadores de impacto. Então, são indicadores de atividades de inovação, números de pequenas e médias empresas com inovações de produto, com inovações de processos de negócios, empresas inovadoras colaborando com outras e assim por diante. São indicadores de impacto, número de pessoas empregadas em atividades de conhecimento intensivo, de pessoas empregadas em empresas inovadoras, montantes relacionados à exportação de produtos de média e alta tecnologia, bem como de serviços de conhecimento intensivo. Então, outros exemplos aí de indicadores de impacto que são considerados no ranking europeu de inovação. Bom, uma outra referência de indicadores de inovação são os utilizados pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que aparecem aí como indicadores de ciência, tecnologia e inovação em São Paulo. Bom, esses indicadores eles foram utilizados para realizar um levantamento de informações sobre elementos que contribuem para a caracterização das regiões do Estado de São Paulo em relação aos esforços e às atividades de ciência, tecnologia e inovação. Os indicadores utilizados foram os seguintes: perfil e distribuição geográfica das ocupações qualificadas, empresas inovadoras, patentes, publicações científicas, indicadores de interação universidade-empresa. Também é apontado o papel das instituições de apoio e suporte às atividades inovativas das empresas, uma vez que os serviços prestados podem fomentar o processo de inovação nas empresas. Bom, uma outra referência de indicadores utilizados para medir inovação são aqueles utilizados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, para avaliar o desempenho científico e tecnológico do país. Alguns desses indicadores são referentes a montante de recursos aplicados, isso envolve também recursos humanos, né? Recursos humanos alcançados e envolvidos em iniciativas inovadoras, bolsas de formação e a maneira como essas bolsas são distribuídas, a produção científica, patentes, inovação, comparações internacionais, dados socioeconômicos e dados indicadores trazidos pelas agências estaduais, né, as quais têm o objetivo de permitir, né, que em patamar nacional sejam identificados, por exemplo, alguns desequilíbrios ou algumas desigualdades entre os estados e regiões. Embora haja diversas metodologias para isso, ou seja, para analisar o desempenho da inovação tecnológica, os indicadores adotados pelo MCTI, normalmente eles têm um foco mais voltado à questão dos recursos e às estatísticas relativas a patentes, né? Desempenhando um papel complementar, né, a esse estudo, os indicadores bibliométricos. Outros indicadores empregados nacionalmente nesse âmbito são os seguintes: o percentual de empresas que implementaram inovações de produto e ou processo. E aí uma coisa que a gente já pode trazer enquanto informação é que esse percentual ele vem aumentando gradativamente, né? Ou seja, as empresas elas vêm reconhecendo cada vez mais a necessidade de alavancar iniciativas inovadoras. O total de empresas, né, que implementaram inovações de produto e ou processo, o percentual de empresas que implementaram essas inovações recebendo apoio do governo. Então, existem várias iniciativas governamentais nas diversas esferas que fomentam, né, o desenvolvimento de atividades inovadoras. O despenho realizado nas atividades inovadoras de empresas que implementaram inovações, ou seja, dentro de uma empresa, o quanto de recurso é canalizado para iniciativas inovadoras em comparação à quantidade total de recursos que a empresa movimenta. O número de empresas que implementaram inovações com relações de cooperação com outras organizações e, finalmente, o número e o percentual de empresas industriais que fazem P&D contínuo, né? Uma vez que as indústrias, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento,
continuamente representam um papel fundamental na criação de produtos, processos e serviços inovadores. Bom, uma outra iniciativa muito importante no contexto de indicadores de inovação é o chamado Indicador Composto Estadual de Inovação, que é um método de avaliação do desempenho inovativo dos sistemas regionais de inovação. Tá? Então, para construir esse indicador, foram seguidos 10 passos sugeridos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Essa sigla OCDE, que vocês conseguem ver aí na tela, ela representa justamente essa organização. Essa metodologia, ela tem uma relação com a metodologia proposta no no ranking europeu de inovação, sobre o qual nós falávamos há pouco, juntamente com a apuração de bases de dados disponíveis no sistema estatístico brasileiro. Tá? Então, como foi dito, né, tomou-se por base 10 passos sugeridos pela OCDE, tá? O uso do chamado SRI, né, que é sustentabilidade, né, pesquisa e inovação, como referencial teórico. Então, o SRI ele representa um conceito multidimensional e existe todo um embasamento teórico referente a isso, né, que foge um pouco ao escopo do que a gente está conversando aqui, mas os interessados podem se aprofundar, caso desejem. Mas o que é importante a gente saber é que o SRI ele vai contemplar 5 características relativas a indicadores. Regional, ou seja, regionalização, inovação, rede, aprendizado e interação. Nos passos iniciais dessa metodologia, então, é feita a seleção dos indicadores de ciência, tecnologia e inovação, tá? Para conformar a estrutura do ICEI, incorporando as recomendações da OCDE e de outras várias entidades que desempenham atividades relacionadas a esse tipo de mensuração. Além disso, né, além da experiência da Comissão Europeia, né, que é justamente responsável pelo ranking europeu de inovação, e as especificidades do sistema estatístico brasileiro, né, isso aí tudo vai resultar numa estrutura formada por 4 pilares, 10 dimensões e 17 indicadores de CTI. Ou seja, então, observe que não é uma coisa tão simples assim da gente compreender. Então, eu trago essas informações aqui no vídeo para que justamente vocês tenham essa percepção que levantar indicadores de inovação não é uma coisa trivial e muitas vezes várias metodologias elas são fundidas, né? Elas são tomadas como base. Né? Por quê? Porque os contextos em que a inovação acontece, eles podem ser diversos. Existem muitas especificidades geográficas, né? Então eu não posso simplesmente pegar um indicador de inovação que é utilizado lá na Europa e achar que, da mesma forma como ele é aplicado ou construído lá, ele vai servir para o que a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo. Então existe, de fato, como vocês têm percebido, uma complexidade nisso aí. Mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos pelo menos listar algumas dessas coisas que são levadas em consideração nesse indicador composto estadual de inovação. Então, os 4 pilares que eu mencionei agora há pouco, né, são os mesmos utilizados pelo ranking europeu de inovação. Condições estruturais, investimentos, atividades de inovação e impactos. E aí, já chegando no terceiro passo, daqueles 10 que eu mencionei agora há pouco, né, eu já falei sobre os passos iniciais, a gente tem como terceiro passo a análise da necessidade de imputação de dados. Tá? Como quarto passo, aí eu vou tentar falar de maneira um pouco mais dinâmica, o teste das estruturas formadas pelos passos anteriores, tá? Ou seja, a análise da necessidade de dados, tá? E a parte mais metodológica, né, que eu mencionei no início. Né? Nos passos 5 e 6, a gente tem a normalização e agregação para cálculo do indicador propriamente dito. No passo 7, a análise de incerteza e sensibilidade dos cálculos realizados, ou seja, qual é o grau de confiabilidade, né, desses números, né, que estão sendo calculados, levantados. No passo 8, a decomposição analítica, que propõe explorar a metodologia definida e elaborar resultados de forma discriminada. Tá? No passo 9, relaciona-se o indicador com outros indicadores,
Então, por exemplo, Produto Interno Bruto per capita, né, e Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Então, é importante você usar de outros indicadores como referência para poder relacionar a esses indicadores de referência aquele indicador que está sendo construído. No passo 10, a apresentação dos resultados obtidos de forma clara e precisa, envolvendo diferentes tipos de gráfico. Quais são as dimensões ou indicadores utilizados na análise? As dimensões utilizadas na análise são as seguintes: exportações intensivas em tecnologia e conhecimento, recursos humanos em ciência e tecnologia, excelência do sistema de pesquisa, entre outras. Tá? Vou me limitar a mencionar algumas, justamente para a gente ganhar um pouco de dinamismo aqui e progredir no que a gente está apresentando. Bom, uma informação importante, né, do último levantamento que foi feito do indicador composto estadual de inovação é o desempenho de Pernambuco, né, o desempenho mais recente de Pernambuco. Né, vê-se que o estado ficou acima da média em duas dimensões. Então, são duas dimensões que a gente pode entender como sendo forças aqui do nosso estado, né? Que foram as exportações intensivas em tecnologia, né? Então, certamente fruto, né, tanto da quantidade quanto da qualidade de empresas, né, e aí de diferentes portes de base tecnológica que a gente tem aqui no estado, tá? E conhecimento e dispêndio empresarial nas atividades inovativas. Foi a outra dimensão em que o estado de Pernambuco ficou aí acima da média nacional. Tá? Bom, agora vamos conhecer o chamado índice FIEC, né? FIEC é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Tá? Então, é justamente a entidade que é responsável por desenvolver este índice. Então, basicamente, qual é o objetivo do índice FIEC? Analisar os indicadores de inovação em duas dimensões: capacidade e resultado. Se a gente considerar o setor público especificamente, que é um interesse, né, também específico do nosso projeto e algo sobre o qual nós vamos falar na quarta parte desse vídeo, podem ser analisados indicadores de entrada, de saída, forma, fonte e impactos de inovação. Bom, vamos trazer aqui questões relativas à dimensão capacidade, tá? Como eu disse agora há pouco, o índice FIEC ele aborda a dimensão capacidade e a dimensão resultado. Com relação à dimensão capacidade, o que se faz é capturar a estrutura de promoção à inovação dos estados na forma de disponibilidade de recursos. Recursos que têm que objetivo? Potencializar a produtividade na criação de produtos, processos e negócios inovadores. E aí a gente tem uma lista aí de uma série de fatores diretamente ligados à dimensão capacidade, como investimentos públicos em ciência e tecnologia, capital humano em seus diversos níveis e assim por diante. Passando à segunda dimensão, que é a dimensão resultados, ela tem o objetivo de ilustrar o desempenho que reflete a inovação em si, inovação propriamente dita, nos estados, né? Na forma de posicionamento no ambiente, que proporciona dinâmica e competitividade com teor inovador. Então, a ideia da dimensão resultados é conseguir, né, o propósito de considerar a dimensão de resultados é conseguir posicionar cada ator, né, desse ambiente, né, de forma adequada segundo o seu desempenho, né, e segundo o seu potencial de competitividade. E aí, o que é que se leva em conta nessa dimensão de resultados? Competitividade global, intensidade tecnológica, propriedade intelectual, né, que tem a ver justamente com a questão das patentes, produção científica, e aí pode-se considerar a produção técnica, a produção bibliográfica, a quantidade de artigos publicados em eventos, né, em periódicos e assim por diante, bem como a questão também do empreendedorismo. Bom, ainda segundo o que é considerado aí no índice FIEC, tá? A inovação ela pode ocorrer de diferentes formas, né? Isso já foi dito, inclusive, lá na parte inicial em que a gente trouxe conceitos básicos sobre inovação. Pode acontecer no nível de produto, no nível de processo e em modelos de negócio. Então, em função disso, é interessante traçar o alcance da solução proposta. Então, o impacto é o quê? É regional, é nacional, é internacional?
Existem impactos variados. Então, por exemplo, pode ser incremental, né? O impacto pode envolver melhorias perceptíveis, mas não disruptivas, e assim por diante. Ainda nesse contexto, né, a gente pode trazer indicadores de entrada, que também, como já foi dito na parte inicial desse vídeo, eles revelam como as empresas direcionam os investimentos às atividades de P&D. Tá? Indicadores de saída, por exemplo, número de patentes depositadas e registradas, número de projetos inovadores. Indicadores de formas de inovação, visam identificar a inovação radical ou incremental, qual o percentual de resultados proveniente de aperfeiçoamento e adaptação de produtos já existentes ou de tecnologia radicalmente nova. Indicadores de fontes de inovação, né, refere-se à origem das inovações. A inovação ela foi proporcionada pelo quê? Por atividades de pesquisa e desenvolvimento, houve parcerias, houve cooperações com universidades, com institutos de pesquisa, e ainda indicadores de impactos da inovação, que são os mais relevantes, né, vistos como os mais relevantes, e que referem-se à quantidade de produtos ofertados ao mercado, ao aumento de participação no mercado e a outros tipos de melhoria com uma relação mais próxima do mercado e com desdobramentos que tenham a ver também aí com o aumento da capacidade produtiva, por exemplo. Bom, algumas informações, né, sobre o índice FIEC mais recente, que é o do ano de 2022. Então, segundo o índice produzido em 2022, o top 5, né, do índice de inovação, ele é composto por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Então, são estados aí que compõem esse top 5 e que são seguidos pelos estados de Minas Gerais e pelo Distrito Federal. Com relação especificamente ao estado de Pernambuco, o estado segue como o estado mais inovador do Nordeste, tá? Ocupando o 8º lugar geral, né? Estando atrás apenas dos estados que eu mencionei aqui acima e mantendo-se em 2º lugar quando se trata de competitividade global. Então, atualmente, esse é o posicionamento do estado de Pernambuco, segundo o que é adotado no índice FIEC. Então, basicamente, aí foi colocado uma captura de tela, né, fazendo referência a esse resultado. Bom, então nós podemos falar nessa terceira parte, né, de indicadores de inovação. Mas observe que nós ainda não fizemos o afunilamento para tratar especificamente de inovação no setor público. Então isso vai ser tratado na 4ª parte desse vídeo. Acompanhe a gente.